Há momentos em que a vida não apresenta um problema claro. Nada se quebrou. Nada saiu completamente do lugar. E ainda assim, algo incomoda. É como se o barulho externo diminuísse. E no espaço que se abre, surgisse uma pergunta silenciosa. Não uma pergunta formulada, mas sentida. Você continua vivendo. Cumpre suas responsabilidades. Segue o ritmo que o dia exige. Mas existe uma parte sua que observa tudo isso de fora, como se estivesse presente, e ao mesmo tempo distante. Essa sensação não chega como crise, ela chega como percepção, e quase sempre aparece quando estamos sozinhos. No início da manhã, no fim do dia, ou em um instante inesperado de pausa. Talvez seja aí que tudo começa. Às vezes, não é a vida que muda. Somos nós que começamos a perceber. Perceber que nem todo pensamento que passa nasce da nossa essência, que nem toda inquietação é intuição, e que existe uma diferença sutil entre viver e estar verdadeiramente consciente do que se vive. Em muitos momentos, não é a vida que nos conduz, é a mente. Ela acorda antes do corpo, organiza preocupações, antecipações, medos antigos. Seguimos o dia acreditando que estamos decidindo, quando na verdade estamos apenas reagindo. Reagimos ao que foi dito, ao que não foi dito, ao que pode acontecer, ao que talvez nunca aconteça. E assim, pouco a pouco, a mente assume o volante da existência. Allan Kardec nos lembra que o espírito é livre, mas essa liberdade exige consciência. Quando não observamos nossos pensamentos, passamos a viver sob o comando deles, não por maldade, nem por fraqueza, mas por desconhecimento. E o primeiro passo para retomar o leme não é lutar contra a mente, é perceber quando ela deixou de servir e começou a governar. Vivemos em um mundo que se move rápido demais. Pensamentos chegam prontos, opiniões se acumulam, expectativas se impõem, e sem perceber, a mente aprende a responder antes de compreender, não porque queremos, mas porque fomos condicionados. Desde cedo, aprendemos a reagir, a nos adaptar, a seguir. Poucas vezes aprendemos a observar, e quando não observamos a própria mente, ela passa a operar no automático. É nesse ponto que surge um cansaço diferente, um cansaço que o descanso não resolve, porque não é o corpo que está exausto. É a consciência. Talvez você já tenha sentido isso no meio de uma multidão, cercado de pessoas, mas estranhamente só. Esse sentimento não é fraqueza, é lucidez começando a despertar. Quando a mente começa a perceber esse desencontro, algo se torna impossível de ignorar. A sensação de que estamos vivendo muito mais por reação do que por escolha. Pensamos pensamentos que não escolhemos. Sentimos emoções que não compreendemos. E ainda assim, acreditamos que tudo isso somos nós. Mas nem todo pensamento nasce do espírito consciente. Muitos são apenas ecos. Allan Kardec nos lembra que o pensamento é o reflexo do estado íntimo do espírito. Isso significa que a mente não é neutra. Ela expressa maturidade ou conflito. Por isso, assumir a própria mente não é vigiar pensamentos por medo, mas compreendê-los com responsabilidade. E quando começamos a perceber isso, surge um desconforto. Porque percebemos que ninguém pode fazer esse trabalho interno por nós. Esse é um ponto delicado e profundamente transformador. É quando entendemos que assumir a própria mente é um ato de responsabilidade espiritual e também de liberdade. A doutrina espírita nos ensina algo profundo e muitas vezes esquecido. Não pensamos sozinhos. Vivemos mergulhados em um campo mental coletivo. Pensamentos circulam, emoções se cruzam, vibrações se encontram. O Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra que atraímos afinidades pelo que sentimos e alimentamos. Quando a mente se entrega ao medo constante, a culpa repetida, a inquietação sem repouso, ela se torna permeável, não como punição, mas como sintonia. Conduzir a mente, então, não é apenas um cuidado psicológico, é um ato espiritual. É escolher, todos os dias,
que pensamentos merecem abrigo e quais precisam ser observados sem permanência. Não se trata de controlar a força. Trata-se de educar com paciência. Assim como um jardim não floresce sem cuidado, a mente também precisa de direção amorosa para não se perder em sombras que não lhe pertencem. Assumir a própria mente não significa controlar tudo. Significa começar a perceber. Perceber o que se repete, o que pesa, o que drena. A espiritualidade nos ensina que o espírito amadurece quando deixa de terceirizar a própria dor. Não para se culpar, mas para se libertar. Muitas dores não são castigos, são convites. Convites à revisão, à reorganização interna, à escuta. Esse processo costuma ser silencioso e, muitas vezes, solitário. Mas é nele que algo se realinha por dentro. Quando soltamos velhas formas de pensar, abrimos espaço para uma consciência mais ampla. Não é perda, é preparo. O Espiritismo não nos ensina a lutar contra a mente. Ensina a educá-la, não com rigidez, mas com paciência, porque o espírito não evolui sob violência interna. Evolui quando é compreendido. A partir desse ponto, o caminho se torna simples. Não fácil, mas simples. Não há grandes revelações externas, há pequenas escolhas internas. Observar antes de reagir, silenciar antes de responder, respirar antes de decidir. A espiritualidade verdadeira não nos afasta da vida. Ela nos torna mais presentes nela. Cuidar da mente acontece nos detalhes, nos hábitos, na forma como lidamos com o que surge. É nesse cotidiano silencioso que a mente deixa de ser campo de conflito e começa a se tornar espaço de cultivo. Aqui, não se busca perfeição. Busca-se coerência. Coerência entre o que pensamos, o que sentimos e o que escolhemos alimentar. Porque a mente também se educa pelo que repetimos em silêncio. Pensamentos são sementes, e toda semente, cedo ou tarde, floresce. Retomar a condução da própria mente não acontece de uma vez. É um aprendizado diário. Há dias de clareza, há dias de recaída. E tudo bem. O Espiritismo não nos convida à perfeição imediata, mas ao progresso consciente. Conduzir a mente é aprender a pausar antes de acreditar em tudo o que se pensa. É respirar antes de reagir. É silenciar antes de concluir. Quando escolhemos esse caminho, algo muda por dentro. A mente deixa de ser um campo de batalha e começa a se tornar um espaço de escuta. E pouco a pouco, o espírito reassume seu lugar natural de guia. Não pela força, mas pela lucidez tranquila de quem compreende que pensar também é um ato de responsabilidade espiritual. Com o tempo, algo muda. A vida continua exigente. Os desafios permanecem, mas a forma de atravessá-los se transforma. A mente que aprende a observar não se perde em qualquer tempestade. Ela não se endurece. Ela se estabiliza. E essa estabilidade não vem da ausência de dor, mas da presença consciente. É quando entendemos que ninguém pode pensar por nós, sentir por nós, escolher por nós. E isso, longe de ser peso, se torna força. Quando assumimos a mente, não nos tornamos duros, tornamo-nos responsáveis. E responsabilidade espiritual não é vigiar-se o tempo todo. É aprender a voltar para si sempre que se percebe distante. Responsabilidade espiritual não é cobrança. É liberdade interior. Liberdade de não reagir a tudo. De não se identificar com qualquer pensamento. De não se perder em cada ruído externo. Quando a mente encontra presença, o caminho se revela aos poucos, sem pressa, sem exigência. Nem tudo precisa de resposta imediata. Há transformações que começam em silêncio, no instante em que escolhemos apenas perceber, respirar e permanecer. Se esta reflexão tocou seu coração, sinta-se à vontade para deixar seus comentários e compartilhar este vídeo. E lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo inspirador e envolvente como este. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte dessa jornada conosco e até o nosso próximo vídeo.